Eu tava contando que era o Michel que sempre me chamava pra sair. Era ele que entrava em contato comigo, me procurava pra fazer as coisas, pra me levar nos lugares. Então a gente já passeou em N lugares aqui em São Paulo. Ele adora passear de carro, sair, viajar, comer comida boa. E ele sempre me chamava para fazer esses passeios com ele. Não sei se ele fazia isso com outras pessoas, imagino que sim. Mas era até que bem frequente esses convites, inclusive para sair para dançar em outros locais, interior de São Paulo, Campinas, Jundiaí. A gente já foi para algumas regiões para dançar também, já que era um gosto em comum, né? E então eu percebia isso, ele gostava muito da minha companhia, mas não necessariamente gostava de mim ou queria algo sério comigo, e isso ele deixava bem claro. E como ele deixou claro que ele não queria nada sério comigo, eu entendi que eu não tinha o direito de cobrar nada dele, emocionalmente falando, porque eu tinha me envolvido e isso era uma responsabilidade minha. Então, quando ele me chamava para sair, a gente saía, a gente se via, a gente se encontrava, a gente fazia as coisas, era tudo muito gostoso. E quando começava a me incomodar, em que sentido? Ele não saía só comigo, ele saía com outras pessoas também, e algumas vezes eu encontrava ele no canto da EMA com outra mulher. E aquilo me deixava extremamente chateada e eu sofria pra caramba. E, enfim, quando começava a me incomodar, ou quando machucava, doía, eu bloqueava ele no WhatsApp, principalmente, que era nosso meio de comunicação. Parecia imaturo, né? Lógico, da minha parte, eu acho que era isso que ele pensava a respeito, porque ele não sabia o que acontecia do meu lado. Eu nunca tinha contado pra ele o que eu sentia. E quando a gente não fala alguma coisa pra alguém, não tem como a gente esperar algo diferente da pessoa, a não ser o desconhecimento, né? E era o que acontecia, ele desconhecia o que eu sentia. E eu bloqueava por uma questão de sanidade mental mesmo, eu precisava me recuperar, emocionalmente falando. E quando eu tava bem, eu acabava desbloqueando o contato dele, lembrando que eu gostava dele, né? E quando a gente gosta da pessoa, a gente fica meio que nessa luta. E eu fiquei nessa luta durante alguns anos. E, enfim, quando eu desbloqueava, ele quase que imediatamente me respondia alguma coisa, com um oi, enfim, me chamava pra fazer alguma coisa como se nada tivesse acontecido. E eu falava, mano, esse cara não tem nenhum tipo de orgulho na vida, né? Eu acabei de bloquear ele e ele simplesmente continuou o contato comigo como se nada tivesse acontecido. E ele não falava nada a respeito de eu ter bloqueado, ele só falava assim, meu, desbloqueou, que bom, né? Vamos fazer tal coisa? E aí eu falava, tá bom, vamos fazer tal coisa. Era gostosa a companhia dele, eu gostava dele, enfim, acabava saindo de novo e daqui a pouco machucava de novo e aí eu bloqueava o contato, daqui a pouco eu desbloqueava e eu fiquei nisso durante alguns anos com ele. Ele de um lado sem entender por que eu bloqueava, me achando louca, e eu do outro sofrendo horrores porque gostava dele. Chegou um período, lembrando que eu acho importante colocar essa informação, como ele foi claro comigo que ele realmente não tinha nenhuma intenção de se relacionar a sério comigo, eu não lembro o que eu ia falar. Gente, será que eu tive Covid? Porque a pessoa tá falando, eu fui fazer um adendo e eu não lembro por que eu comecei esse adendo. Não é normal isso. Não é normal mesmo. Lembrei o que eu ia falar. Ai, como eu sou ridícula. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu não procurava por ele, né? Então, como ele comentou que ele não tinha nenhuma intenção de levar nada a sério, eu não ia atrás dele, eu não ficava mandando mensagem pra ele. Então eu mandava mensagem, às vezes, coisas pontuais. Fui num parque,
tava tendo a apresentação lá de um grupo de japoneses e era um grupo que tocava alguns instrumentos lá, enfim, que eu não sei exatamente o nome. E a filha dele tocava isso, e eu tava lá no parque, eu mandava mensagem pra ele, falei assim, tem um grupo aqui, será que é o grupo que a sua filha toca, tal? E ele, né, chegou a comentar que não era exatamente aquele grupo, mas era o mesmo tipo de instrumento que ela tocava. Então eu comentava com ele coisas pontuais, assim. Então quando eu entrava em contato com ele era aniversário, ou quando estava acontecendo alguma coisa e eu ia tocar em algum assunto com ele, mas eram coisas bem esporádicas. A maioria das vezes quem entrava em contato comigo era ele, e é importante ressaltar isso porque se ele não tivesse mantido contato comigo, provavelmente hoje a gente não estaria junto. E fica aí esse adendo. Enfim, ele entrava sempre em contato então e tudo mais. Um dia ele me chamou para conversar e falou, vamos almoçar e tal. E a gente foi aqui no shopping perto de casa. E quando a gente começou a comer, ele comentou comigo que ele estava mudando de país, ia morar em Singapura, que fica na Ásia. E aí eu engoli o choro firmemente na frente dele, porque aquilo acabou comigo. E aí falei, nossa, que legal, nossa, boa sorte, uma super, né, que legal. Ele já tinha morado no Japão, quando a gente se conheceu, ele já tinha contado que ele morou no Japão. Enfim, e aí ele tava indo pra Singapura. E aí eu banquei, né, o orgulho de sempre. E durante o almoço, e quando cheguei em casa, morri de chorar e sofri horrores. E aí eu pensei, bom, agora acabou, né? Se eu tinha alguma esperança de ter alguma coisa com esse cara, agora que ele tá saindo do país, acabou essa esperança. But relacionamento é um negócio complicado, né? Sentimento é uma coisa complicada que a gente não tem pingo de controle. E eu achei que ele mudando de país e estando em outro continente, ele estava indo para a Ásia, tem uma questão de fuso horário, um monte de coisa, que ele pararia de me procurar, só que eu me enganei redondamente. O Michel, ele nunca parou de me procurar. Ele sempre manteve contato comigo, inclusive uma das vezes que ele me mandou mensagem, ele foi bem claro dizendo assim, Rô, eu sei que se eu parar de te procurar e se eu parar de falar com você, a gente perde contato e eu não quero perder contato com você. E aí eu até reforcei pra ele, realmente, se você parar de entrar em contato comigo, a gente não se fala mais mesmo. Porque eu realmente não ia atrás dele, eu não mandava mensagem nem nada. Enfim. E ele mesmo da Ásia mandava mensagem. E se comunicava comigo e eu mantinha aquela mesma situação. Se me incomodava alguma coisa, porque ele postava imagens, fotos dos passeios que ele fazia e tudo mais. E em algumas dava pra perceber que ele estava acompanhado. Porque a gente não é trouxa, né? A gente sabe quando a pessoa tá acompanhada ou não, dá pra perceber nas fotos e tudo mais. E aí, enfim, algumas vezes me machucava e tudo mais. Eu falava, o cara tá em outro continente e eu tô aqui ainda sofrendo por ele, né? E isso já faz que ele foi pra Ásia, ele morou 2 anos na Ásia e ele está há 3 anos em Portugal. Então faz 5 anos. Daí, eu às vezes bloqueava ele, continuava nesse processo e ele continuava me achando louca. No particular dele. Mas eu desbloqueava, ele me mandava mensagem de imediato. Teve uma das vezes que eu desbloqueei ele, não deu 2 segundos que eu desbloqueei. A impressão que dava é que ele tava olhando pro celular, esperando aparecer minha foto no celular pra ele falar assim, oi, tudo bem? Sabe, eu parecia que ele tava esperando eu desbloquear ele. E aí foi até um dia que eu fiquei muito surpresa. Ele já conseguiu me mandar mensagem no WhatsApp bloqueado. Assim, eu sinceramente não sei como é que ele conseguia fazer essas coisas, mas ele conseguia. E eram coisas que eu nunca entendi direito. Eu falava assim, gente, não faz sentido isso na vida de uma pessoa, não faz sentido esse tipo de coisa acontecer. Mas teve uma vez, então, que ele mandou mensagem assim que eu tinha desbloqueado ele, e eu falei assim pra ele, mano, você me ama, né?
Porque não é possível. Não é possível. Eu acabei de te desbloquear. A impressão que dá é que você tá esperando eu desbloquear, que você tava olhando pro celular, esperando eu desbloquear pra me mandar mensagem. Tipo, orgulho zero da pessoa, zero. Não tem nenhuma vergonha de, tipo, não, vou dar uma segurada aqui. Sabe essas coisas que a gente faz, né, pra não passar vergonha? Ah, tô vendo aqui que a pessoa desbloqueou. Não, fazer de conta que eu não vi. Daqui, sei lá, 2 dias eu mando uma mensagem pra pessoa, né? Geralmente é isso que a gente faz, mas ele tinha um orgulho zero, assim. Ele me mandou mensagem de imediato. E aí respondi isso pra ele. Ele de imediato não falou nada. Ele realmente não tinha orgulho nenhum mesmo. Mas depois de uns dias, eu não sei precisar quanto tempo, tá? Pode ter sido no dia seguinte, pode ter sido um mês depois, enfim. Aleatoriamente vocês entendem porque eu realmente referência de tempo não tenho nenhum. Ele me perguntou assim, Rô, você acha mesmo que eu te amo? Aí eu falei, não. Aí ele falou, porque aquele dia você comentou que eu te respondi de imediato, você falou que eu te amava. E eu falei, não, aquele dia eu tava brincando, mas porque foi realmente uma coisa atípica, esquisitíssima de acontecer, que não acontece sempre, e que eu achei engraçado. Mas enfim, não acho que você me ame, foi só um comentário, né, enfim, pela situação. E aí eu não sei se ele ficou matutando isso na cabeça dele e tudo mais, eu sei que chegou um período que ele, depois de 2 anos que ele estava em Singapura, ele decidiu vir de férias pro Brasil. E aí a gente se encontrou, né? Ele marcou comigo pra gente se encontrar. A gente foi num forró, inclusive. E aí ele falou que ele não tinha mais a intenção de voltar pra Singapura, que ele talvez iria para outro lugar, mas não contou exatamente para onde iria. E depois ele acabou se mudando para Portugal, onde ele tá há 3 anos. E aí eu nessas indas e vindas do amor, que é praticamente a minha história única e exclusiva, porque a história é só minha, né? Lembre-se que toda a minha história de amor dependia só de mim mesma, porque ele não estava se envolvendo emocionalmente comigo, tecnicamente. Um dia eu comentando com uma amiga no retorno do trabalho, ela trabalhava comigo, a Thaís Rufa, beijo Thaís. Ela falou assim pra mim, Rô, ele tá em Portugal, não tá? Eu falei, tá. Por que você não se aproveita dessa situação e vai conhecer Portugal? É um lugar tão bonito. Ela é descendente de portuguesas, né? A avó dela é uma portuguesa, Maria Portuguesa, inclusive, uma fofa. E ela falou assim, por que você não aproveita que ele tá lá e vai conhecer a Europa? Eu, é verdade, é uma boa alternativa, por que eu nunca pensei nisso, né? Já que eu gosto do boy, o boy tá longe, o boy não sai do meu pé, ele continua me procurando, e eu tô aqui de bobeira, vou tentar alguma coisa com o boy, ver se eu aproveito a situação e conheço Portugal. Meu Deus, vocês escutaram esse barulho da vizinha? Maravilhoso a vizinhança. É o vento e a vizinha batendo na porta. E aí, eu decidi ir até Portugal, né, umas férias minhas. Entenda que para você conciliar uma viagem internacional com alguém que está aqui no mesmo país que você é muito mais difícil do que com alguém que já está em outro país, né? Porque aqui a gente depende que a pessoa tenha uma condição financeira para bancar uma viagem internacional e tudo mais, e nem todo mundo tem esse tempo e disponibilidade, né? Então, enfim, eu conversei com ele em 2020, final de 2020, e falei pra ele assim, Mi, tô pensando nas minhas próximas férias, lá pra abril de 2021, e aí pra Portugal pra conhecer. Você conseguiria tirar uns dias pra gente, pra passear comigo, enfim, pra me acompanhar, ser meu guia turístico? Ele falou, a hora que você quiser. Vindo pra cá, você só me fala a data, que eu já agendo as minhas férias e a gente passeia junto. Eu falei, maravilha, a gente sempre se deu bem, vai ser ótimo, né? E aí a gente começou a conversar com mais frequência e teve um aniversário dele, de 2020, que eu fui mandar uma mensagem pra ele de parabéns, como eu fazia de costume, né? E ele me respondeu com um te amo. E aquilo me deixou bem encucada, porque não era uma coisa comum
na nossa história, assim, ele nunca tinha falado nada a respeito disso, de sentimento. E aí, enfim, ele mandou um te amo, eu esperei ele deletar, porque apareceu naquelas mensagens que sobem na tela do celular, né? Eu vi lá, falei, bom, mandou errado, vou esperar ele apagar, pra nem tocar nesse assunto, mas ele não apagou. E aí eu tive que questionar ele sobre aquela mensagem, falei, oi, tudo bem, né? Mandou errado. Mas aí ele falou que não, que ele mandou certo mesmo, que ele falou assim pra mim, Rô, você sempre soube, né, que eu te amava, você sempre comentou isso comigo, por todas as vezes que eu fiquei esperando você desbloquear o celular, e você sabia antes de mim mesmo que eu sempre te amei, e essa que é a verdade, eu só tô colocando aqui pra você ouvir, né, pra você ler. E aí a gente começou a se relacionar à distância, e relacionamento à distância não é um relacionamento fácil, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz e surpresa, porque eu jamais imaginei que um dia a gente desse certo. Apesar de gostar muito dele, eu nunca imaginei que um dia essa situação pudesse se reverter, ou que houvesse algum sentimento, além de gostar da companhia dele. Isso porque eu sempre tive na minha cabeça que dificilmente alguém começaria a gostar de mim com o tempo, ou depois de tanto tempo. A gente acha que a gente vai conhecer a pessoa e que se for pra ela gostar de você, ela vai gostar de você de imediato, né? Só que eu entendo hoje que se tivesse acontecido alguma coisa lá no início, no começo, ou quando eu comecei a gostar dele, ele não estava preparado e muito provavelmente não daria certo. Logo quando a gente começou a ficar, ele até me pediu em namoro. E é importante ressaltar isso. A gente namorou por 1 semana, só que não tinha como dar certo, porque ele não estava preparado para se relacionar com alguém. E ele era extremamente evasivo, né? Ele não mandava mensagem, ele não ligava, ele não avisava. Tipo, era um namoro de uma pessoa só. Ele só me pediu em namoro, sei lá, porque ele realmente gostava da minha pessoa. Mas não pra me levar a sério. Então, enfim, se a gente tivesse tentado alguma coisa antes, realmente não daria certo. Ele não estava preparado, ele estava querendo curtir a vida dele, como ele comentou, né? E o que eu fiz foi respeitar o tempo dele e deixar ele viver a vida dele, só que eu nunca tive a esperança de que isso fosse dar certo. Pra mim era sempre assim, Roberta, como você é iludida. Larga de ser trouxona, vai viver sua vida, sabe? Só que eu não conseguia gostar de outra pessoa. E isso é uma característica minha, assim. Eu dificilmente consigo me envolver com outras pessoas. Então, vivi apegada a ele, sabendo que nada daria certo. E quando ele me veio com esse te amo, ele deu uma revirada na minha vida, nos meus conceitos, aqui nas minhas crenças pessoais. E eu falei, e agora? Né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que agora tá preparado? Como é que pode um negócio desse, né? Enfim, e foi assim que aconteceu. A viagem que eu tinha combinado com ele era para ser em abril de 2021, só que teve a pandemia, né? Em 2020 a gente já estava no meio da pandemia quando a gente começou a conversar mais profundamente. Ele continuava me procurando e aí eu cheguei um dia e falei para ele, mano, eu gosto de você, isso me machuca, eu preciso seguir minha vida, você não quer nada sério comigo, fica muito difícil, preciso, né, falar pra você, porque realmente não dá. Antes de chegar neste ponto com ele, tem uma amiga, a Natália, que trabalha com Theta Healing, que depois vocês deem uma pesquisada sobre Theta Healing, é muito interessante. Tem uma atividade que você vai até o 7º céu, conversa com Deus e faz um pedido. E aí uma amiga fez o curso com ela, a Camila, e ela veio aplicar o que ela tinha aprendido, né? Ela falou, Ru, você pode pedir o que você quiser. E aí eu falei assim, cara, dá pra gente fazer um pedido reverso, né? Ao invés de eu pedir uma coisa que eu quero muito ter, é uma coisa que eu quero me livrar. E a Camila falou, dá, mas a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Porque a gente tem que pedir da forma correta pra não dar ruim aí nessa situação.
E aí a gente fez essa primeira atividade de Theta Healing, muito legal. Aconselho para quem gosta, né, desse tipo de coisa. É uma experiência bem bacana. E de autoconhecimento, até legal. E aí eu sei que ela fez essa sessão comigo e eu pedi para o Michel parar de me procurar, porque a minha grande dificuldade nessa história com o Michel é que não era eu que corria atrás dele, era ele que corria atrás de mim, era ele que ficava me mandando mensagem e não saía do meu pé. Então era difícil desapegar da situação, porque não dependia só de mim. É diferente de quando você fica atrás da pessoa e você vai alimentando aquilo sozinha, né? Eu não corria atrás dele, era ele que me mandava mensagem e eu não conseguia evitar o contato, não conseguia dizer não. E era uma situação muito difícil, mas porque a pessoa não saía do meu pé. Então, acabei fazendo essa atividade de Theta Healing para ele deixar de me procurar. Não deu certo da primeira vez, a gente reforçou uma segunda vez e ele acabou sumindo por 6 meses. Aí eu falei, poxa, finalmente agora, né, enfim, a vida tem que andar. A vida tem que andar e tudo mais. E aí foi quando apareceu essa reaproximação depois de 6 meses que eu acabei verbalizando para ele o que eu sentia e por que eu bloqueava ele e tudo mais. E ele falou para mim que ele achava que eu era louca, porque ele não entendia o meu motivo de bloquear ele. Tipo, tava tudo bem, por que ela me bloqueou? A gente tá falando normal. Mas é porque me machucava, né? E só que ele não tinha noção das coisas que aconteciam comigo, porque eu nunca tinha verbalizado nada pra ele. E aí ele entendeu a situação e ele deu uma sumidinha. Quando eu verbalizei pra ele que eu gostava dele, ele deu uma sumidinha, não sei também precisar quanto tempo, tá? Entenda que toda a situação, toda a minha história com ele não tem nenhuma marcação de tempo, a não ser a data da viagem. E aí ele ficou um tempo, depois ele voltou, né, e falou sobre que gostava de mim e tudo mais. E foi quando eu decidi marcar, a gente voltou a falar mais profundamente e eu decidi fazer a viagem para Portugal. Era para acontecer em abril, não deu certo porque a pandemia voltou. Pai, tu tá aqui. Ai, gente, eu tô aqui latindo pros meus irmãos gatos que estão fazendo muita bagunça. Eu não gosto de bagunça, eu gosto de tudo certinho nessa vida. E aí, teve a pandemia e ela teve aquele pico de novo em abril de 2021, e aí, com a viagem marcada, tive que cancelar, porque os voos foram cancelados para Portugal, eles fecharam a fronteira com o Brasil, os casos lá estavam muito altos na época também, e aí eles, enfim, cancelamos o voo, e aí o rapaz da agência falou para mim, vamos remarcar, e se precisar depois, se tiver ainda com o problema da pandemia, a gente remarca de novo, não tem problema, mas pelo menos pra gente deixar uma data já agendada. E eu remarquei a minha viagem para outubro e fui pra, enfim, remarquei para outubro, início de outubro, durante o mês de outubro, praticamente a viagem inteira de 2021. Só que achando que, tipo, tudo muito imprevisível, né? Não aquela melhorada, depois os números aumentam de Covid e tudo mais. Falei, bom, talvez não dê certo, a gente ainda não tinha as vacinações, aquele monte de coisa. Acho que tava no começo, não me lembro muito bem. E aí eu sei que em outubro deu certo, só que eu já tinha tirado férias em abril. Aí eu tive que montar um esquema na empresa onde eu trabalhava, para conseguir viajar em outubro também, e eles concordaram comigo, deram as férias e eu viajei para lá. A gente conviveu aí durante um mês. Entenda que durante todo esse tempo que eu gostei dele, que a gente saía, a gente se via algumas horas ao dia, a gente não tinha convivência, né? Uma coisa é você ter contato com a pessoa, né, durante o dia, conviver com a pessoa. Outra coisa é você sair algumas horas ao dia, enfim, a gente não tinha convivência, não sabia se isso daria certo. Então a gente foi conviver aí durante um mês, e uma viagem é uma boa prova para saber se dá certo ou não, né, uma relação com alguém. Uma semana você consegue ver
como que é o contato com a pessoa, o dia a dia com uma pessoa. E realmente não é muito fácil quando você viaja. Muitas relações acabam durante viagens de férias, né? Noivos, essas coisas e tudo mais. E aí, enfim, a gente foi testar a nossa convivência, ver como que a gente funcionava um dia inteiro juntos. Ele tirou férias junto comigo, né? A primeira semana ele ainda estava trabalhando, depois a gente foi curtir, passear e ficar um pouco em casa também, porque ganhar em reais e gastar em euro não é fácil, muito caro. E a nossa convivência foi boa, e aí sim a gente decidiu que a gente ia ficar junto, foi em outubro do ano passado. E, enfim, a gente já estava meio que junto, à distância, mas nada muito confirmado. Em outubro, quando a gente se encontrou, a gente entendeu que era isso mesmo que a gente queria. E aí eu decidi que eu me mudaria para lá, para morar com ele, lógico, fazendo todas as formas corretas, legais para isso. E o nosso momento agora é exatamente esse, o momento em que a gente tá mexendo os pauzinhos para essa mudança, e as cenas dos próximos capítulos eu vou contando para vocês daqui para frente, tá bom? Quem gostou da história, né, se inscreva no canal, deixa aí o joinha pra tia que tá começando agora no canal do YouTube, e depois eu gravo mais vídeos para contar para vocês as próximas páginas dessa história que começou agora. Beijo, gente. Obrigada. Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu crio conteúdo para vocês, tá bom? E vou esclarecendo as dúvidas de todo mundo. Obrigada.